Em ordem, parabéns pela insistência, último dia de aula teórica. Hoje trouxe aqui nossa irmã de trabalho na casa, a Fábia. Bom dia. Ele trouxe só para fazer figuração, tá? Fica tranquilo. Na verdade, ela é uma das trabalhadoras mais antigas aqui da casa. Vocês falam antiga? Então, experientes daqui da casa. E é importante o conhecimento dela estar sendo agregado aí para os senhores, principalmente considerando que é a última aula teórica, né? Exato. Depois tem uma prática, na sequência tem mais uma de cromo. Tem razão. Mas enfim, antes da prática, essa daqui é a última, né? Antes da prática. Deixar claro para os senhores que o que vai ser abrangido aqui, além do que já foi passado, apenas as técnicas mais antigas, as principais, tá? Aos interessados, a quem buscar mais estudos, não faltarão conhecimentos, não faltarão técnicas, porque tem muita coisa nova, muita coisa surgindo com frequência. A espiritualidade, diferente da gente, é muito dinâmica. Então, constantemente, inclusive durante os trabalhos, nos são apresentados. Os senhores terão uma oportunidade de ver, talvez mais cedo do que imaginam, como a coisa é dinâmica, como a coisa é rápida. Então, isso é só para salientar que o que está sendo passado são as técnicas mais antigas. É muito importante a boa vontade dos senhores na busca de mais conhecimentos. Tá ok? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre despolarização magnética de memórias emocionais. Acho que há 2 aulas alguém havia até feito uma pergunta sobre esse tema. Despolarização dos estímulos na estratificação da memória. O nome parece complexo, mas vocês vão ver que na prática é bem lógico. Impregnação mental com imagens positivas. Tratamento de bolsões. Bolsões, essa palavra os senhores devem ter ouvido bastante no transcorrer do curso. Dissociação do espaço-tempo e regressão no espaço e no tempo. Começar pela despolarização magnética de memórias e despolarização de estímulos na estratificação da memória. Aqui nós apresentamos de forma meramente didática como se dá. Considerem essa imagem como um cérebro perispiritual, tá? Porque essas subdivisões não se dão na nossa memória física, sim na memória astral. É meramente didático. Em nosso cérebro perispiritual estão gravadas as informações relativas às nossas existências pregressas. Ali de forma, não sei se o Hiroshi está visível. Futuro superconsciente, passado remoto, encarnações mais distantes que ficam no inconsciente, passado recente, as últimas encarnações, e o presente remoto, e o presente consciente. Isso também, além do cérebro físico, vai estar gravado no nosso cérebro astral. Quando encarnamos, o cérebro físico reduz nossas impressões perispirituais. Como eu disse, ele continua, no astral, as memórias continuam, de todo o nosso passadão. Mas no físico, as coisas já começam a diminuir consideravelmente. Apesar de encarnados, é possível ainda estarmos acessando o passado recente inconsciente, o presente remoto subconsciente e o nosso presente atual. O passado não deixou de existir e nem o esquecemos. Ele está obstruído pela densidade do corpo terrestre. É bem o que eu havia dito antes. Quando nós encarnamos, o cérebro físico ele tem as suas limitações. Fica difícil para um cérebro físico se recordar de coisas que ele não viveu. Apesar disso, no nosso perispírito, na nossa memória perispiritual, essas informações continuam sendo acessíveis.
Em alguns casos, é até interessante, chama atenção para o futuro superconsciente. Para falar sobre isso, eu teria que entrar numa questão de física quântica um pouco mais aplicada, questão de tempo e espaço. É um negócio que exige um pouco mais de estudo, não vou me aprofundar, tá? Para quem se interessar, depois se quiser tirar dúvida ao final, sem problema. Mas tudo é acessível, desde passado a presente e futuro. Obrigado. Só para você, Fábio. Não quero não. Enfim, vamos dar sequência. Como eu disse, essas cabeçonas que eu coloquei aí são meramente ilustrativas, tá? Só para os senhores terem uma ideia. Bom, enfim. Em determinadas situações ou momentos de desprendimento perispiritual, como eu havia dito antes, temos acesso ao que está arquivado na mente perispiritual. Não é raro, para quem pratica meditações, durante orações, durante os trabalhos nem se fala, mas no nosso dia a dia, quando nós buscamos elevar o nosso pensamento, buscamos elevar a nossa concentração, aprimorarmos a nossa respiração, que é de uma importância absoluta, às vezes é possível acessarmos determinadas situações, como esse futuro superconsciente, passado recente. E eu volto a chamar a atenção para isso aqui, ó. Estou falando de futuro. A dita clarevidência, por exemplo. Os senhores já devem ter ouvido falar de pessoas que preveem determinadas situações. Não tem nada de miraculoso nisso. A ciência explica isso. Ao final, quando nós formos tirar as dúvidas que porventura surgirem, nós iremos fazer algumas pontuações sobre questões que talvez os senhores tenham tido dúvida, como por exemplo, no que diz respeito à magia, o que é a magia, o que é o magnetismo, como ele é utilizado, tem muito a ver com a tal da magia. Enfim, isso aqui não é absurdo, isso é possível sim, tá? Para quem acha que não existe, existe sim. Vamos lá. Toda vez que aplicarmos energias específicas de natureza magnética, na área cerebral de espírito encarnado ou desencarnado, com a finalidade de anularmos estímulos eletromagnéticos, tudo ligado a magnetismo, percebam, eletromagnéticos registrados no nosso banco de memória. Banco de memória é aqueles cabeção que eu mostrei antes aí, só que a nível perispiritual. Os estímulos serão apagados por efeito de despolarização magnética neural. Parece extremamente complexo, mas é simples. E o paciente esquecerá o evento relativo aos estímulos. A gente, quando trabalha no perispírito, a gente tem um acesso muito grande a toda uma cadeia de memória daquele perispírito. E é fácil para a gente ajudar ele, a gente não acessa nada, a gente ajuda ele a acessar essas memórias, e quando essas memórias vêm para prejudicar, a gente despolariza, tá? Eles nunca viram. A gente vai chegar no ponto ali dos sinais e a gente demonstra praticamente a eles. Eu vou fazer a leitura e ela vai demonstrar para os senhores como isso é feito. Colocadas as mãos espalmadas com os braços paralelos sobre o crânio do médium, ao longo dos hemisférios cerebrais, comandamos um forte pulso magnético contando 1. Em seguida, trocamos a posição das mãos de modo que fiquem nos hemisférios opostos aos anteriores, cruzando os braços na altura dos antebraços. E projetamos outro pulso magnético, contando 2. Voltamos à posição anterior e contamos 3, e assim por diante, trocando a posição das mãos até o 7º pulso. A troca da posição das mãos é necessária. Cada mão representa um polo magnético
e deve ser invertido. Vamos lá. Vamos lá, ela vai fazer comigo para que os senhores tenham uma noção de como proceder. Com o médium incorporado, normalmente, ou mesmo, quando desdobrados, esse mesmo procedimento é aplicado no espírito que está sendo tratado. Tá ok? A mesma técnica, ela é utilizada também do lado espiritual. Os senhores vão entender a diferença na sequência dos slides. Por favor, porque assim, né? Eu acho que ela não vai alcançar. Se tiver um banquinho. Não sei se dá para os senhores verem, mas vou levantar um pouquinho para facilitar. Né? Ai, pronto. Quando a gente impõe a mão, né? A gente magnetiza. Então nós vamos contar. Não precisa me despolarizar. Não? Eu ia tentar. Então, ó. 1, 2, 3, 4. Até o 7º. 5. Tá bom. Não quer terminar? Tá dando choque. Não posso esquecer das coisas. Mas enfim, os senhores entenderam. É até o 7º pulso, essa sequência, cruzando os braços da forma que ela demonstrou. E isso se dá também, volto a dizer, no espírito que estiver sendo tratado. Sim. Quando nós estamos desdobrados, a gente tem a visão clara da entidade, do irmãozinho que precisa, que depende desse tipo de tratamento, no caso, e pode estar seguindo o comando do orientador do grupo e respeitando as orientações dos mentores astrais, a gente pode estar prosseguindo com esse tipo de técnica. Mas na aula prática, quem desdobra com facilidade vai perceber muito isso. Vai ser facinho de vocês conseguirem acessar Quando a gente está desdobrado, a gente vê melhor, a gente sente mais, é uma sensação, é uma expansão. Então, quem tem essa facilidade vai ter o acesso àquele espírito necessitado, vai ser fácil trabalhar com ele. Aproveitando essa deixa de quem tem mais facilidade, muitas pessoas que começam nos trabalhos, ao começar da aula prática, acabam desistindo de dar sequência, de dar continuidade, porque acreditam que nada do que foi visto, eles estão acompanhando, eles não viram nada, nossa, não vi nada, não percebi nada. Gente, isso é gradual, nem todos vão chegar e já sair, nossa, sair voando por aí, não é assim, tá? Isso é gradual, isso é meritório, isso vai de estudo, isso vai de conhecimento, vai de empenho individual. Não adianta alguém, vem cá comigo, você vai comigo, não vai conseguir. Isso depende do esforço de cada um, tá? É importante. Então não desanimem, se por um acaso alguns senhores, na primeira aula prática, nossa, mas eu não vi nada, não aconteceu nada. Olha, eu falo por experiência própria. Eu sempre fui médium, trabalhava com outro tipo de mediunidade. Quando comecei na apometria, não via absolutamente nada, não percebia nada, eu falava, só tá de brincadeira comigo, né? Corzinha pra lá, corzinha pra cá, estala dedinho pra lá. Falei, é sacanagem, só pode ser. Mas, gente, com o tempo, com os estudos, com a prática, volto a dizer, com o merecimento de cada um também, a espiritualidade começa a abrir outras sensibilidades. Quando a Fábia diz que vê com clareza, é uma forma diferente de se ver as coisas, tá? Não é necessariamente como vocês se veem, como nós nos vemos. É uma visão, sensação, é uma sensação, ela é detalhada, às vezes é possível perceber cores, cabelo, cor dos olhos, é possível sim, mas é diferente de tudo que nós estamos habituados aqui, para quem nunca desdobrou, tá? Então, não criem uma imagem de ficção científica na cabeça de vocês, apesar de ser muito melhor do que a ficção científica quando a coisa deslancha, mas não criem para não se frustrarem durante a prática e acabarem desistindo de uma coisa que é muito, muito boa para vocês e para quem pode estar sendo ajudado através dos trabalhos de vocês, tá ok? Bom, vamos lá. Você projeta? Não. Projetamos concentrados campos magnéticos sobre o córtex cerebral,
até atingir as áreas da memória. Toda vez que aplicarmos energias específicas de natureza magnética... eu já vi isso, gente. Peraí, tá calma. Não. Já vi isso. Com essa simplicidade, como a Fábia demonstrou, e em poucos segundos, se apagam totalmente da memória dos desencarnados cargas emotivas deletérias, como ódio, vingança, humilhações, rancores, que polarizam sua atenção e obstruem as ideias e sentimentos altruístas que teriam se desfrutassem de normalidade. Muitas vezes, é o que mais ocorre, os espíritos vingativos, o pessoal que está em dificuldade, o pessoal que a gente está auxiliando na espiritualidade, a grande maioria das vezes, o problema são mágoas anteriores. Raiva, vingança, ódio puro, são amores mal resolvidos, tá? Isso pode acontecer. Então, torna-se importante, em alguns casos, isso não é uma regra fixa, tá? Todo caso, o cara está com problema, vamos despolarizar, vamos fazer ele esquecer de tudo isso. Não, isso não é uma regra definitiva. Isso é uma técnica que pode ser utilizada, ok? Porque em alguns casos, esse sentimento, essa emoção, esse conflito que essa entidade, essa pessoa está vivendo, ela é necessária para o aprimoramento do próprio. É necessário que ele entenda o que está se passando. Os senhores vão perceber mais adiante, uma outra técnica, que é possível nós voltarmos no tempo e demonstrarmos para aquela entidade o porquê dela ter vivido aquele momento tão doloroso. Tudo tem consequência, nada é ao acaso. Nós plantamos e colhemos, é bem assim, é simples assim. Quando devidamente autorizado, o apagamento temporário das ligações obsessivas, se aplicadas nos espíritos desencarnados, como eu havia dito, surte efeitos significativamente benéficos para ambos, obsessor e obsediado. Assim, como temos observado em nossos trabalhos práticos, isso porque a despolarização no desencarnado é de efeito imediato, o que resulta no término da sua ação obsessiva. Os senhores se recordam, pouco antes, nós comentamos que o cérebro físico ele tem algumas limitações. O cérebro físico ele possui por si só uma carga magnética diferenciada. É diferente de nós estarmos lidando com um espírito que já não dispõe desse magnetismo diferente que nós encarnados possuímos. Vai ser dito mais adiante aí com mais clareza. Então, por isso, quando nós lidamos na espiritualidade, essa despolarização, esse esquecimento, ele realmente se dá de forma imediata. Por isso, essa questão, devidamente autorizado. O cara já está desencarnado. Eu tenho o conhecimento, eu tenho a certeza de que eu posso apagar aquela memória dele? Eu não tenho como. Quem pode nos orientar são os nossos mentores, são os grandalhões que a gente fala do lado de lá. Eles chegam e falam, não deve ser feito isso. Ou algum médium imediatamente é intuído, peraí, não é esse o procedimento que tem que ser utilizado. Às vezes não é o caso de se apagar determinada memória. Como eu disse antes, talvez seja importante para aquela entidade estar vivendo aquele momento e entendendo o porquê daquele momento. Quando a gente vai trabalhar com o desencarnado, como o Robson falou, a gente tem que, eu bato sempre na mesma tecla, é a confiança. A gente tem que ter confiança naquilo que a gente está fazendo, a gente tem que ter confiança no que a espiritualidade está falando para a gente, porque vai surgir durante a aula prática muito medo, tá? Às vezes as pessoas que vai desdobrar vão ver algumas coisas. Então, assim, a única coisa que eu falo, confia, abre a mente, escuta, porque é como ele disse, desdobrado é outra sensação. O desdobramento
a sensação, você tem ela de forma diferente, você vê muito menos, mas você sente muito mais. É uma coisa que você vai entender só quando desdobrar. Mas não esqueçam disso, gente. A espiritualidade, eles estão ali com a gente para trabalhar, para nos auxiliar e para nos proteger. Confia, não deixa de confiar. Eu costumo dizer, apesar de nós aprendermos que eles estão ali para nos auxiliar, na verdade, no meu entendimento, nós somos os auxiliadores ali, sabe? Quem somos nós na ordem do dia, né? Nós somos colaboradores, estamos ali para doar o nosso magnetismo, a nossa boa vontade. Enquanto encarnados, nós temos uma energia diferente que a espiritualidade utiliza muito. Precisa, o nosso ectoplasma, por exemplo, sabe? Então, nós trabalhamos com eles, mas nós nunca estamos sozinhos. Tudo que é feito, isso que a Fábia disse, é de extrema importância. Eles estão conosco, em momento algum nós estamos sozinhos. Nossa, viu um monstro! Não se esqueçam qual que é o nome disso? Da manipulação do ectoplasma, do perispírito. Como é que é? Alguém falou? Exatamente. Não se esqueçam que os espíritos podem assumir formas variadas. Até, inclusive, quando eles estão muito tempo desencarnados, eles acabam se deformando. Isso eu mesmo falei em uma das minhas aulas lá atrás. Eles vão deformar, vira monstro, mas são pessoas como nós. Tá? Nossa, que horror, que vem! Já vi acontecer. Tem gente que só falta levantar a cadeira e sair correndo. Gente, meu pai, Deus. Mas enfim, não precisa. Nós estamos constantemente sendo auxiliados. A espiritualidade está conosco. Nós não estamos sozinhos. O nosso medo atrapalha a ação da espiritualidade e atrapalha o trabalho que está sendo feito com o irmãozinho que está sendo ajudado. Nós temos que ter confiança. A confiança é força geradora. O nosso trabalho, ele se baseia basicamente, exclusivamente na nossa força mental, tá? Principalmente quando desdobrados. E a força mental exige confiança. Se você não confia no que você está fazendo, você não vai gerar. Olha a importância de não se ter medo durante o trabalho. Despolarizado o espírito e trazido de volta ao presente, devemos encaminhá-lo ao hospital do astral para que complete sua recuperação e possa se reintegrar o mais rápido possível em seus rumos evolutivos. Alguns espíritos, eles, como Robson disse, eles estão tão animalizados que mesmo que a gente tente ajudar a despolarizar, usar qualquer recurso para ajudar, a gente não consegue. Às vezes não é porque não é permitido, simplesmente não consegue. Então a gente também não vai virar as costas para esse espírito. A gente vai encaminhar para o que a gente chama de zona de seleção. Ali ele vai ser encaminhado para um tratamento. Então, independente da gente conseguir ou não manipular aquele espírito, ele vai ser tratado, tá? Mesmo que nós consigamos fazer a despolarização, ainda assim, ele sempre vai estar sendo encaminhado para um hospital no astral, ok? Vai ser acalmado. Normalmente nós utilizamos um azul para dar aquela suavizada. Enfim, ele sempre vai seguir no tratamento. A gente não faz a despolarização e vai com Deus, meu irmão. Não é bem assim. Ele é encaminhado, tem toda uma sequência nos tratamentos desse irmãozinho que está sendo tratado. Aliás, seja encarnado ou desencarnado. O encarnado também, quando está em tratamento, dependendo da situação, ele permanece nos hospitais do astral. Uma parte dele permanece nos hospitais do astral. Lembrando que nós temos 7 corpos, tá? Então é possível, para o tratamento, um deles permanecer por lá durante um período. Aí fica a critério da espiritualidade, mas é possível. Sempre existe uma sequência nos tratamentos. Nada é feito e abandonado. Em encarnados, temos observado que o evento perturbador não é completamente
imediatamente apagado, mas o paciente já não o sente mais como antes. O matiz emocional desapareceu. Acreditamos que isso acontece porque a imagem fica fortemente gravada no cérebro físico, cujo campo magnético remanente, isso tem a ver com magnetismo, tá? Esse remanente é remanente mesmo, tem a ver com magnetismo. Depois os senhores pesquisam melhor isso. É muito forte, por demais intenso, para que possa ser vencido em uma única aplicação. Já a emoção, que fica registrada no cérebro astral, esta é facilmente removida. Isso vai cair no que nós comentamos anteriormente, nas diferenças do tratamento de um encarnado e de um desencarnado. Tá? Eu acho que ficou bem claro quanto ao... É assim, só citando um exemplo. Uma pessoa, ela está sendo obsediada por um determinado espírito que impõe nela uma vontade de suicídio, um exemplo. Tem muito. E aquilo fica tanto tempo impregnado nela, que quando a gente consegue fazer o tratamento, afastar esse espírito, que ele vá para uma zona de seleção, vai ser tratado ou qual outra coisa, esse encarnado, ele fica ainda com essa sensação. E é aí que a gente vai trabalhar. Nesse momento e nesse ponto que a gente vai tirar essa sensação dele. Que é como diz ali, é facilmente removida, é a emoção. Sem o espírito causador, a gente consegue trabalhar isso. Bom, beleza. Vamos para outra técnica. Essa daqui é o contrário da anterior. Na anterior, na despolarização magnética de estímulos passados, nós removemos as emoções, os sentimentos, as lembranças desagradáveis. Nessa daqui, técnica da impregnação magnética mental com imagens positivas, com o objetivo inverso, ou seja, fixar pensamentos positivos de amor, de calma, altruísmo. Essa técnica, pelo menos salvo engano, ela é mais frequentemente utilizada com encarnados, principalmente os que têm sérios problemas familiares, do dia de hoje mesmo. Usando a mesma técnica, só que agora visando a polarização. O outro era despolarização, esse é polarização. Para tanto, basta ter o cuidado de não trocar a posição das mãos. Estamos polarizando o cérebro. Faça contagem lentamente, expressando em voz alta a ideia a ser impressa na mente do encarnado. Um exemplo. Meu amigo, de agora em diante tu serás um homem muito bom, amigo de todos. Aqui. Esse aqui eu podia até deixar você fazer, que esse aqui é bacana, viu? Não. Muito bom. 2, amigo. 3, amigo. Olha, eu não sei se os senhores, se algum de vocês tem algum conhecimento em hipnose. Eu sou hipnotista também. E eu digo que isso aqui lembra demais as técnicas utilizadas num processo de hipnose. É bem interessante, tem tudo a ver com o nosso TQT. Quer fazer isso comigo, Fábio? Esse é bom, esse é bacana. Você faz, eu sento. Tá bom, então vai. Não precisa sentar? Essa é grandão. Bom, esse aqui fala que eu vou ficar rica. Não? Não pode? Tá. Ela quer que fala que ela vai ficar rica. Não pode? Não vai rolar. Bom, basicamente, a mesma ideia, só que desta vez, como a ideia é polarizar, não vai ser feita a inversão de polos. A mão vai ser mantida, espalmada, ao lado do cabeção, e a gente vai estalando os dedos. Minha amiga, você vai ser uma pessoa boa, muito boa. Você vai sempre oferecer dinheiro para o Robson quando ele precisar. E por aí vai. Entenderam? Basicamente é isso, mas essas contagens são feitas até 7 também, sempre seguindo até 7.
Ela ficou brava querendo derrubar com o fio. Desganar com ele. Bom, beleza. Aquela técnica é bem simples, é o inverso da anterior. Eu acho que não tem dificuldade na compreensão dos senhores, né? Ela é bem mais simples, bem mais fácil de ser utilizada e bem mais agradável de ser utilizada. E, curiosamente, ela pode ser utilizada, apesar de eu ter brincado com a Fábia, ela pode ser utilizada em encarnados também, em alguns casos, com a devida orientação, o devido preparo, ela pode ser utilizada, porque coisas boas são sempre bem-vindas, né? Dessas técnicas no livro Missionários da Luz e Entre a Terra e o Céu de José Luiz. Se a gente for ler as histórias, a gente vai ter os exemplos que a espiritualidade executa, né? Os Missionários da Luz E Entre a Terra e o Céu. e Entre a Terra e o Céu. Missionários da Luz e Entre a Terra e o Céu. São livros de André Luiz, como a Hebe lembrou muito bem. Eles já demonstram ali, são livros antigos, tá? E eles já demonstram a utilização dessas técnicas. Então é interessante, se os senhores puderem, tiverem a curiosidade da leitura, recomendo, hein? Da série André Luiz. Da série André Luiz, correto. Agora vamos entrar num assunto que várias vezes... Alguém tem ideia do que é um bolsão? Os senhores têm alguma familiaridade com... A Hebe levantou o bolsão dela. Não deixa de ser um bolsão. Então vamos melhorar a pergunta. Um bolsão kármico, vai. Você já estava perguntando a bolsinha dele. Opa. Ai, meu Deus, fiz lambança. Calma aí, gente. Não. Onde não Oi? Não apresentar, mas a gente quer Foi? Achou? Bom, vamos lá. O bolsão kármico é um fenômeno ainda um pouco desconhecido do espiritualismo. Olha o termo que foi utilizado aqui, do espiritualismo. Lembram as diferenças, né? Espiritismo, espiritualismo, mas enfim. Mas não menos real. O bolsão kármico pode ser definido como uma coletividade de espíritos ligados por laços de karma comuns, de karma ou de dharma. É uma linguagem oriental, karma e dharma, mas acho que os senhores estão familiarizados com isso. São fenômenos bons e fenômenos ruins, situações, momentos bons e momentos ruins. No caso aqui, os problemas comuns. Estes são espíritos que participaram de catástrofes, torturas, mortes, carências ou qualquer circunstância de sofrimento em conjunto. O bolsão kármico se inicia geralmente com um acontecimento marcante na vida desses espíritos que gera muito sofrimento. Essa dor fica impregnada em sua mente no plano perispiritual, lembrando daqueles cabeções que eu mostrei no começo. Cérebro perispiritual, a lembrança permanece gravada. Após a morte coletiva, eles ficam vibrando ainda naquela sintonia do mal que lhes foi feito. A graça aí. O bolsão é assim, que eu vou explicar. É que assim, eu sou muito da prática, né? Teoria, se eu tivesse que ser professora, eu ia morrer de fome. De repente, uma pessoa que participou da guerra e morreu de forma trágica. E ele não vai conseguir se libertar daquilo. Ele não vai sair dessa frequência. E então ele vai ficar nesse bolsão junto com outros espíritos que também participaram dessa guerra. Ele vai ficar vivenciando aquilo, anos, séculos, meses, dias, não importa. Isso é o que a gente resgata, é esse bolsão, tá? É esse passado que a pessoa não consegue se desprender. Um exemplo é a guerra, mas pode haver outros, tá?
Lembrando que isso que a Fábio falou, ficar dias, meses, anos, para um espírito, a percepção do tempo, ela é diferente do que nós estamos habituados aqui na matéria, por questões de densidade física mesmo, tá? A percepção do tempo volto a dizer, é importante estudar, viu, gente? Porque eu estou falando aqui de percepção de tempo, e eu estou entrando numa coisa que sempre eu acabo caindo ali, que é a tal da física quântica. É a questão de percepção de tempo, espaço. As coisas não são exatamente como nós estamos habituados a pensar, tá? Recomendo o estudo, porque o que parece, em alguns casos, algo estranho, nossa, o cara vai ficar 1000 anos vagando no astral, nossa, eu vou acessar uma memória do futuro, eu vou acessar uma memória do passado. Está tudo coligado, tudo coexiste, presente, passado e futuro. Deixa pra lá, isso aí eu recomendo que os senhores estudem, porque fica mais fácil compreender tudo que está sendo passado aqui e o que os senhores vão ter oportunidade de estar vivenciando nas salas de trabalho, tá? Só um adendo. Quando a gente falou do espírito animalizado, não é porque a pessoa era ruim, morreu, virou bicho. Quando ele está animalizado, gente, ele levou tempo para chegar naquilo. Ele ficou ali vagando, perambulando, praticando a maldade, entendeu? Então, quando ele chega no estado de animal, já faz tempo, já faz às vezes até séculos que ele está nessa condição. Esse fenômeno dessa transformação, ela chama licantropia. Para os médiuns videntes, muito possível que isso tenha sido confundido, por exemplo, com uma pessoa se transformando num lobisomem. As lendas que nós conhecemos, nem todas são mera ficção. Por que não um médium vidente não pode ter visto um espírito passando por um processo desses? A ideia do vampiro, eu não quero fugir do tema, mas é só para os senhores entenderem que nem tudo que é apresentado como uma lenda, como uma ficção, realmente o seja. É importante o estudo, é importante a busca de conhecimentos. Não se limitem aos livros, talvez, que nós estejamos passando a vocês. Existe muita coisa, a literatura é muito vasta em todos os campos, vai do interesse de cada um. E esse conhecimento, ele vai ter um peso gigantesco durante o trabalho. Nos trabalhos apométricos, o que se pede é conhecimento, estudo. É importante, porque sem conhecimento fica difícil para a espiritualidade te mostrar o que fazer, porque você não vai captar, você não vai entender a linguagem que eles estão tentando te passar. Você tendo conhecimento, tendo estudo, e isso tem sido uma orientação recorrente da espiritualidade. Busquem estudo. Nós estaremos aqui para auxiliar a compreensão dos senhores. Busquem estudo, ok? É fundamental. Vamos seguir, né? Eu já lhe falei. Já. Os espíritos presos a bolsões não conseguem se desprender daquela situação kármica e por isso permanecem vibrando juntos, em contato uns com os outros, naquela mesma frequência. E isso, em algumas ocasiões, pode se estender por milênios. Olha a palavra utilizada novamente. Cadê? Perdi. Aqui, frequência. Eu não paro de falar de física com vocês. Nós estamos falando de espiritualidade, de espiritismo. Uma frequência é um termo de física, é vibração, tá? É a intensidade que eu estou vivendo determinada situação. A frequência que eu atuo, nos trabalhos, quando os senhores forem utilizar cores, a cor é uma frequência. Estuda que vocês vão ver. A cor é uma frequência. A intensidade que eu desejo determinada coisa, o meu cérebro emite ondas e eu vou estar vibrando em determinada frequência. Quando eu desencarno em uma situação difícil, eu estou em determinada frequência, automaticamente eu vou ser atraído para uma frequência similar. Eu hoje estou bem aqui, estou vibrando, estou falando com os senhores sobre temas edificantes. A frequência que nós estamos, a vibração, eu não tenho dúvida que se tiver médium vidente aqui, está acompanhando o que tem conosco aqui.
Porque as frequências boas atraem coisas boas. Se você vibrar mal, você vai atrair mal. Frequência, gente. Frequência. Os bolsões são prisões espaço-temporais de coletividades de espíritos acorrentados em acontecimentos traumáticos passados. No livro Energia e Espírito, de José Lacerda de Azevedo, há uma série de casos de bolsões que foram tratados pelo autor com a técnica da apometria. Fabiana, isso como feita o resgate. Ela vai passar para os senhores como é feito o tratamento de um bolsão e o resgate desse pessoal. Quando a gente trata o bolsão, a maioria das vezes ele está ligado ao encarnado. Porque esse encarnado, como a gente viu alguns slides atrás, algum momento, alguma coisa desencadeia e ele abre uma frequência que vai ligar aquele espírito problemático ou aquele bolsão. E esse bolsão vai ficar ali vibrando. Eu acho que eles já aprenderam a dissociar, a dissociação dos corpos. Aprenderam. Então aí a gente chama esse encarnado, geralmente a gente faz a primeira limpeza dos chakras, energiza, aí a gente dissocia, abre e dissocia, aí abre aquele leque, os 7 corpos. Entre esses corpos pode haver o bolsão. E é nesse momento que a gente vem com o tratamento. A gente começa a tratar com luzes, passa a rede, recolhe todo mundo. A maioria, eu acho que todos, não dá para tratar. Ela falou de passar rede, são redes magnéticas. Magnéticas, isso. Sempre o raio do magnetismo. Né? A gente não consegue tratar os desencarnados desse bolsão. Então, quando a gente diz passa a rede, não é passar a rede que nem cata o peixe e leva, não é assim. É todo um cuidado, todo um tratamento, tem toda a espiritualidade ali auxiliando. E eles são levados. A gente não consegue tratar esses espíritos do bolsão ali naquele momento, mas eles vão ser encaminhados para o tratamento. Via de regra é utilizado bastante azul, tá? Sim. Para suavizar essas lembranças e facilitar esse resgate. Normalmente, não raro, em alguns casos, nós visualizarmos naves gigantescas para socorrer esse pessoal, para fazer esses resgates. Quando eu falo de nave, é nave mesmo. Vocês vão falar, agora já exagerou, vai. Você falou de ficção demais. Agora vai falar de ET? ET. É isso mesmo. Eles trabalham conosco com frequência. Quando a gente fala em ET, extraterrestres, a gente não pode esquecer que a maioria das pessoas busca a ideia de um serzinho físico, tá? Não necessariamente, principalmente os que trabalham conosco, são energias, são entidades como nós, desencarnados, são inteligências que não necessariamente precisam ser físicas para estar atuando, e já atuam, não raro, até psicografias nós já tivemos a oportunidade de receber, de irmãos informando que estão tendo a oportunidade de trabalhar em várias casas onde o acesso é permitido, sabe? Então, não se espantem, não estou falando nada demais quando eu digo que naves também surgem para fazer o resgate desses bolsões, tá? E esse pessoal é encaminhado para uma zona de seleção, onde vão passar, de acordo com a necessidade de cada um, pelos tratamentos necessários, encaminhamentos necessários, às vezes para hospitais e tudo mais. Tudo bem? Só lembrando, às vezes os bolsões acaba um dos corpos acaba sendo prejudicado. Geralmente os mais prejudicados que a gente trabalha é inferior e o superior, que a gente vê muito. Então o que a gente faz? A gente cata esse corpo, trata dele e leva para um hospital, onde ele vai ficar em tratamento, porque às vezes ele está até deformado, tá? E bota um molde no lugar. Um molde que contém as mesmas energias que aquele corpo ocuparia ali no lugar, ele vai fazer a mesma função. Entendo que seja difícil para os senhores entenderem a expressão de colocar um molde no lugar. Tá? É uma energia. É uma energia similar à da pessoa que está sendo tratada e que é posta no lugar para que não se perceba, para que a pessoa não perceba a falta
daquela entidade, da parte dela que está sendo tratada. Posteriormente, após o tratamento, esse molde é removido e o original volta ao seu lugar. Tá? Mas quando se fala em molde, tenha em mente energia, tá? Uma energia similar à que está sendo tratada. Os bolsões estão quase sempre ligados ao encarnado, como a Fábia acabou de dizer. Isso ocorre porque alguns membros ligados a um bolsão específico podem estar encarnados, enquanto outros membros do bolsão estão desencarnados. Na maioria das vezes, os bolsões são constituídos de espíritos que estão simultaneamente na Terra e no plano espiritual. É o que a Fábia comentou. Abre-se o leque, a gente usa essa expressão, abriu, dissociou, e nos intervalos são localizados esses bolsões. Ou seja, está meio na Terra, meio no espaço, é o que ele disse. No plano espiritual e no plano da Terra. Quando encontram-se no plano espiritual, estão quase sempre situados em zonas inferiores do astral, exatamente como a Fábia acabou de falar para os senhores. Em um caso, eu acho interessante citar alguns casos, nós tivemos a oportunidade, nessa situação de abrir e dissociar, a pessoa, os médiuns visualizaram parecia um pântano. E em deslocamento, a espiritualidade orientou que nós tínhamos que entrar no pântano, mergulhar naquele pântano. Muitos, naturalmente, ai meu Deus, tenho medo. Como eu disse a vocês anteriormente, que o medo, a Fábia comentou que o medo pode surgir. Mas enfim, para não perder a questão do bolsão aqui. Mergulhando nesse lodo, nesse pântano, que era uma coisa horrível, nos deparamos com um cemitério. Tinha um bolsão ali gigantesco de guerras, de tribos, de coisa muito antiga. A pessoa que estava sendo tratada era encarnada, mas alguém daquela época com que ela conviveu estava ali no meio. Então a sintonia foi gerada, o bolsão foi criado. Durante o tratamento nós localizamos. E sempre inferior, um lugar muito pesado, uma energia muito densa. Normalmente, alguns espíritos que têm consciência daquilo, se utilizando daquela energia para fazer o mal para outros, porque é gerada toda uma energia densa nesse local. Enfim, só para situar os senhores de como essa ligação ocorre e a maneira que nós podemos nos deparar durante os trabalhos. Os bolsões podem vibrar em zonas mais ou menos inferiores, dependendo do karma que eles gerarem. Nesse caso, era um negocinho bem pesado, muito pesado mesmo. Vamos dar alguns exemplos de bolsões para que fique bem mais clara a visualização do tema. Bolsão de guerra são formados por espíritos vítimas ou algozes de uma ou mais guerras. Eles se ligam uns aos outros por uma sintonia de ódio e rancor contra seus algozes. Os algozes também estão conectados aos bolsões e geralmente são o centro por meio do qual giram as conexões de ódio, ressentimento, mágoa, dor, instintos inferiores. Neste caso, assim como em outros, é comum que os algozes estejam no centro dos bolsões e recebam toda sorte de energias negativas de suas vítimas, conectadas a eles. É muito importante mencionar que os algozes dos bolsões podem ter sido vítimas de suas próprias vítimas em vidas passadas, e as vítimas podem ter sido algozes. Os senhores devem se recordar, quando nós estávamos falando na despolarização de memória, que eu comentei que nem sempre, não é uma obrigação fazer aquela despolarização. Em um caso como esse, por exemplo, o algoz está ali sendo vitimado pelos que ele judiou, ali, que ele fez sofrer, mas eu vou apagar a memória do pessoal? Será que não seria conveniente, como vou mostrar mais adiante, com uma técnica diferente, fazê-lo observar o porquê dele ter vivido aquilo, e da mesma forma fazer com que os algozes entendam o porquê deles terem passado por aquela situação? Sabe, hoje eu fiz a maldade para a Fábia.
ela também. E uma nova vida, uma nova oportunidade, as nossas energias se atraem, os nossos karmas estão ligados. Muito possivelmente, de alguma forma, é possível, isso não é uma regra, é possível, que ela tenha todas as oportunidades para se vingar de mim. Nossa, ela vai ceder, porque ela é humana, fraca, ela não vai resistir, não tem um aprimoramento moral ainda. A tendência de que ela ceda a esses desejos. Ela vai se vingar de mim. Desencarnamos de novo. Poxa, eu estou muito magoado, estou muito sofrido, olha o que ela fez comigo, eu quero vingança. Mas fui eu que comecei. Ela nem sabe, ela não lembra, mas fui eu que comecei. E ela continua me torturando no plano astral. Chegam os amiguinhos da espiritualidade, os coleguinhas da apometria. Ô menininho, para de brigar, não é assim. Ah, me despolariza? Não, eu não posso esquecer o porquê de eu estar passando por aquilo. Eu preciso entender o porquê de eu estar passando por aquilo. E é o momento em que vai me ser mostrado o meu passado, que eu fiz a ela o mesmo que ela fez a mim e vice-versa. Ou seja, ninguém tem razão. Vamos baixar a bolinha, vamos aprender a perdoar. Ninguém está sofrendo de graça, ninguém sofre de graça. Os nossos piores inimigos, espero que ninguém tenha, mas se tiver, será que é de graça, gente? Será que do nada o cara desenvolveu aquele desafeto todo? Será que eu, em vez de eu tentar a vingança, eu sei que é muito fácil falar na hora, os nossos instintos carnais pesam, mas será que ao invés de eu buscar uma vingança, não seria interessante eu estar orando para ele, de modo que isso acontece muito com pais e filhos, tá? Meu Deus, me perdoe, porque nessa situação alguém errou. Será que não fui eu? Tem necessariamente que ter sido a pessoa, o meu desafeto, naquele momento? Isso é muito delicado. Então, quando nós temos essa compreensão, nós nunca tivemos, mas perdemos ainda mais a oportunidade ou o direito de querer buscar vingança. A vingança é uma palavra que não deve existir nos meios espíritas. Nós que temos a noção de como as coisas funcionam, temos que ter essa consciência. Tá ok? Não fugindo do tema, o bolsão existe, mas quem são os causadores, quem está fazendo o mal ou não, isso não nos compete. Nós temos que chegar ali e resolver, atenuar, aliviar e propiciar àqueles espíritos a sequência evolutiva deles, permitir que eles continuem a sua caminhada. Ok? Mesmo porque alguns espíritos precisam passar por aquilo. Eles necessitam daquela situação e daquele momento. Então a gente não pode tirar isso deles. Outro tipo de bolsão de magia negra. Aqui se encontram todos os espíritos que foram prejudicados por trabalhos de magias de diversos tipos. Tá? De magias. Esses espíritos pedem vingança contra seus algozes e vibram negativamente contra eles. É muito comum ocorrer que os espíritos vitimados pela magia se tornem obsessores de encarnados nas vidas seguintes. É um processo vicioso que eu comentei com os senhores. Bolsões de desastres coletivos são bolsões formados a partir de mortes coletivas ou desastres. Esses espíritos podem ficar aprisionados no momento da tragédia e irradiar vibrações de raiva e rancor aos possíveis culpados pela tragédia. Isso acontece muito, mas é até menos pesado, menos difícil de ser tratado, porque é algo mais pontual, teoricamente. Como no universo não funciona, nada funciona ao acaso, mas sim a lei de causa e efeito, os espíritos pertencentes a bolsões de desastres coletivos não foram apenas vítimas da catástrofe. Há quase sempre uma razão para aquela tragédia ter ocorrido. Nem sempre os bolsões são alimentados de raiva e rancor. Às vezes, num desastre, um exemplo,
Durante um trabalho, aconteceu comigo, a tia Hebe acho que vai lembrar. Eu desdobrei, e eu lembro até hoje, gente, porque aquilo me marcou muito. Eu fui ajudar num desastre de trem. Lembra? Que eu fiquei presa. E um nível meu ficou lá. E era muita gente, eu escutava muita gritaria. Quando chegou no sábado, nos trabalhos, eu comentei com o grupo, abriram essa frequência. E a gente foi lá e resgatou essas pessoas. E eu retornei, meu nível retornou. Então, assim, nem sempre é alimentado de raiva e rancor. Às vezes eles simplesmente ficam presos ali e não conseguem se libertar. Está aqui, mas já vou antecipar. Esses irmãozinhos que a gente resgata, é importante frisar, eles estão vivos. Tá? Estão vivos, não é uma mera energia perdida no espaço. Eles têm consciência, eles têm atitudes, têm ideias, vontades. Sentem. Tá? Eles têm sentimentos também. Por outro lado, uma tragédia pode não ser necessariamente causada por karma negativo, mas porque a missão daquele espírito se findou na Terra e ele precisa desencarnar. Cada um tem sua hora. Não é porque eu desencarnei tragicamente que, nossa, ele não merecia isso. Era minha hora. Tinha que ir. Faz diferença se eu fui de aviãozinho, se eu fui dormindo. Fui. Tinha que ir. Uma pessoa que entra em estado meditativo, que faz regressão a vidas passadas, toma alguma erva sagrada, como aquela ayahuasca, por exemplo, ou realiza qualquer outra prática de estados alterados de consciência, hipnose também faz isso, pode ter acesso ao bolsão ou bolsões a que pertence. Geralmente, a pessoa fecha os olhos e observa vários rostos com aparências estranhas, hostis e por vezes animalizadas. O semblante pode irradiar sentimento de ódio, vingança, aversão, tristeza, etc. Por outro lado, nem toda a aglomeração de espíritos está presa a bolsões kármicos. Há coletividades de espíritos elevados que mantêm laços kármicos positivos, dármicos no caso, de amor e fraternidade. Vocês percebem? Os bolsões, eles se formam por afinidades, principalmente. Sejam elas afinidades na dor, no ódio ou no amor também. Então, existem coisas boas, existem grupos, aglomerados bons também sendo formados. É toda a questão da frequência que eu friso tanto. Com o que eu me ligo? Com o que eu estou vibrando? Sabe, o que eu quero, o que eu desejo, o que eu sinto, principalmente. É preciso dizer que os espíritos não ficam automaticamente presos aos bolsões. A causa da prisão é quase sempre um apego à situação traumática, alimentado por sentimentos como raiva, rancor, culpa, aversão, tristeza, etc. Um espírito pode viver todas estas e outras situações coletivas e não se prender a um bolsão. Para tanto, é necessário cultivar o perdão, o amor e a compreensão. Você vê, o cidadão passou por toda aquela tragédia, uma catástrofe, mas, poxa, ele tinha já alguma noção de espiritualidade, possivelmente, já não estava carregando mágoas, uma pessoa do bem, por assim dizer. A chance dele ficar preso àquele bolsão é ínfima, é muito reduzida, pequena, quase impossível. Não existe a obrigação de, pelo fato de ter ocorrido uma tragédia, formou-se um bolsão, nossa, o ônibus bateu ali, morreu todo mundo, virou um bolsão, meu Deus, meu parente está preso no bolsão. Não é necessariamente assim, tá? É importante falar, apesar da brincadeira, porque muita gente escuta determinados temas e acha que aquilo é uma regra. Não existe regra. Tudo tem a sua exceção. Depende de cada um. Nós evoluímos individualmente, tá? Não adianta. A gente vem aqui, nós passamos o nosso parco conhecimento para os senhores, mas não basta, tá? Eu estou num grau, a Fábia está em outro, a tia em outro. É individual, tá? Então, não pensem
que porque o Robson comentou que morreu em tragédia, está preso no bolsão. Olha, gente, não é assim. Bolsões nada mais são do que pendências existenciais que devem ser levantadas, trazidas à discussão e resolvidas. O resgate de bolsões se dá despolarizando os estímulos de memória, em alguns casos, para que o ser não sinta tais lembranças como fatos traumáticos. Pode ser feito assim também, mas não é uma regra, viabilizando a solução das pendências. Essa é a outra regra que eu comentei para os senhores. Regressão rápida no espaço-tempo. Lei do deslocamento de um espírito no espaço e no tempo. Está ligada à nona lei. É importante falar. Nesse aqui eu coloquei ali, que está ligada à nona lei. Tudo que nós falamos até agora está ligado às 13 leis da apometria. Tudo. Se os senhores olharem as leis, eu acho pouco provável que todos se recordem delas, mas é importante dar uma lida. Os senhores vão ver que nada do que está sendo dito aqui foge das leis, tá? Vamos lá. Se ordenarmos ao espírito incorporado a volta a determinada época do passado, acompanhando-a de emissão de pulsos energéticos através de contagem, o espírito retorna no tempo à época do passado que lhe foi determinada. Quando a gente está fazendo o tratamento de um determinado indivíduo, uma pessoa que tenha um desencarnado ali presente. Oi? E que está prejudicando esse encarnado, então a gente vai chegar nesse desencarnado, nesse espírito, e dizer para ele, em contagens: olha, você não pode fazer isso, olha porque você está fazendo isso, olha porque você sofreu, vamos voltar, está vendo essa cena? Foi você que prejudicou. Então tudo isso vai levando esse espírito à época em que ele prejudicou aquela pessoa, ou que aquela pessoa o prejudicou, não importa, para ele ver o porquê dele estar passando por aquilo. Então a gente consegue levar ele lá atrás, na outra vida, numa vida pregressa, para que ele possa ver o que ele fez, do porquê dele estar naquela situação agora. Usa-se essa técnica para que se possa recordar eventos importantes, e geralmente infelizes, que todos temos, com a finalidade de dissipar dúvidas sobre as cobranças em que nos colocamos como vítimas, sem atinar com a verdade, que escondemos nos refolhos de nosso ser. Está lá atrás, está antigão, a gente esconde, a gente esquece. Mas, como eu disse antes, muitas das vezes nós fomos os causadores do que nós reclamamos hoje e nos colocamos como vítimas. Dissociação espaço-tempo, ligada à 10ª lei. Todos temos uma carga kármica a resgatar, que será distribuída ao longo do tempo. Tratamento de espíritos rebeldes, levados ao passado ou ao futuro. Essa técnica consiste na utilização da condição atemporal. Condição atemporal, sem tempo, não tem tempo ligado aqui, e inespacial, fora do espaço. Ou seja, eu estou falando de uma coisa que foge da nossa compreensão de espaço-tempo. É física isso. Tempo e espaço são referenciais objetivos da nossa mente concreta. Essas dimensões podem ser dissociadas no plano espiritual e relativizadas. Passado e futuro encontram-se em estado potencial no presente. Lembram do que eu comentei? Da possibilidade, durante uma meditação, às vezes, de se acessar determinadas informações de presente, passado e futuro? O único momento eterno que existe é o hoje, o agora. Sendo assim, podemos romper a barreira do tempo através do comando mental
e conduzir um espírito ou uma energia ao passado ou ao futuro. É possível também, em alguns casos, o cidadão é remitente, ele persiste em determinada conduta. É possível que nós façamos uma progressão no tempo, também com a emissão dos pulsos, para que a pessoa perceba, se continuar com aquela atitude, onde ela vai parar. Para assustar mesmo, para ela ver as consequências, os frutos que ela vai ser obrigada a colher, se persistir com aquela atitude. Isso também é possível nesse deslocamento de espaço-tempo. É possível levar um espírito ao seu próprio futuro e assim descobrir o que lhe acontecerá caso insista em agir de determinada forma. É o princípio de causa e efeito sendo sentido diretamente. Desta maneira, podemos mostrar-lhe que seu comportamento terá consequências, mas estas podem ser evitadas. Alguns podem sentir até mesmo o exílio planetário. Os senhores têm consciência que nós estamos passando por um processo de transição planetária, um processo de evolução. O planeta está passando por uma depuração, por assim dizer. Muitos dos que têm desencarnado e dos que já estavam desencarnados, talvez não voltem a ter oportunidade de reencarnar aqui na Terra. Muitos. Consequentemente, quando se utiliza essa, é possível que alguns espíritos já se percebam no exílio planetário. Isso é possível. Isso é possível. Porque deixou claro que ele não, se ele continuar naquela linha, a chance dele sequer permanecer na Terra é real. E é possível que ele perceba isso. Inclusive isso. Tratamento de níveis espirituais. O ser humano é um contínuo espaço-temporal, um itinerante cósmico de múltiplas existências. A memória espiritual pré-existe ao nascimento e sobrevive à morte. Assim, a soma de nossas experiências pregressas repousa nos reforços da memória espiritual e, embora não tenhamos recordações delas, as mais marcantes podem influenciar o nosso comportamento, fomentar tendências, impulsos e predisposições, a ponto de constituírem um verdadeiro desafio diante da trajetória terrena. Agregado humano, ou agregado perispiritual, é o conjunto de estruturas que servem de veículos para a manifestação do espírito e de sua consciência, nos vários planos em que atua. É o suporte do espírito, composto dos seguintes elementos. Isso aqui vai cair nas aulas anteriores que os senhores tiveram, a questão dos 7 corpos. É importante que se entenda essa questão dos 7 corpos, que se relembre essa questão dos 7 corpos, porque nós estamos falando dos níveis espirituais. Abaixo vai haver um gráfico onde vai ser de forma meramente ilustrativa. Os senhores vão poder perceber a quantidade de corpos, a quantidade de influências, e esses tratamentos se dão nesses corpos. Muitas vezes os corpos perispirituais estão com problema, por isso a importância de se conhecer o agregado humano, tudo que nós carregamos. 7 corpos, 7 níveis para cada corpo, 7 subníveis para cada nível, 7 chakras principais, 21 chakras secundários. Tem mais coisas, tá? Eu só reduzi para que se tenha uma noção do quão complexos nós somos. Nesses tratamentos de níveis, não raro, às vezes ocorre de haver necessidade de tratar de um chakra. Sim. Às vezes é determinado chakra que está prejudicando aquele indivíduo. Então quando a gente abre a frequência, que a gente começa a abrir os chakras, a gente vai descobrir qual chakra que é. E determinado chakra, a gente entra. Um exemplo, quando é o frontal, a gente consegue acessar as vidas pregressas e a gente consegue ver o porquê que ele está passando por aquele momento. E de repente,
é aquilo que a gente estava falando lá atrás. A gente consegue acessar a ressonância e despolarizar, fechar aquilo, cobrir, vamos dizer assim. A gente não vai apagar, mas a gente consegue modificar de forma que aquele indivíduo não acesse mais aquela lembrança que está prejudicando ele naquele momento. Bom, o conceito de personalidades múltiplas são as personalidades vividas em outras existências. Eu falei sobre isso em uma das aulas com os senhores. Tem identidade própria, aparência, hábitos, idade e até polaridade sexual distinta da personalidade atual. Pode ser uma mulher, por exemplo, no meu caso. Suas existências são temporárias, podem perdurar dias, meses, anos, séculos. Subpersonalidades são os desdobramentos ou projeções da atual personalidade. Sua idade e polaridade correspondem à mesma da consciência física e suas existências são breves. Podem agir com total consciência de si mesmas, embora essa ação nem sempre seja percebida pela consciência física. Essas subpersonalidades, elas são interessantes. Nós as geramos com muita facilidade. Às vezes ocorre, muito comum no trânsito, por exemplo. Tá aquele trânsito pesado, aí eu tomo uma fechada. Tomei uma fechada, fiquei bravão. Nossa, estou bravo. Aí, a minha vontade, repentino assim, me dá uma vontade de matar aquela pessoa. Olha, gente, é delicado. Inconscientemente, uma subpersonalidade pode ser gerada. E para quem vê, é muito possível sair uma personalidade com outro perfil, um trejeito, talvez, e se dirigir àquela pessoa na tentativa de matá-la. Isso pode ser gerado inconscientemente. São essas subpersonalidades. Elas têm tempo limitado, mas elas podem surgir. Eu já fui assassino em vidas passadas, eu já fui um monte de coisa em vida passada. E de repente, em uma dessas subpersonalidades, em um momento desses de raiva, eu acabo gerando algo que ressoa com aquele passado e que vai atuar. E graças a Deus isso é rápido, isso não tende a durar absurdo de tempo, na maioria das vezes. Depende da intensidade que é gerada. Interessante isso. Podemos dizer que uma personalidade múltipla ou subpersonalidade é quase uma pessoa ou uma entidade que manifesta e exterioriza um conjunto de qualidades ou um caráter essencial e exclusivo que a distingue de outra, com sua estrutura de hábitos adquiridos, interesses, complexos traumas, sentimentos, aspirações, polaridade sexual e uma organização integrada e dinâmica de atributos e de personalidades. É uma pessoa, né? Só colocando, existem casos, a maioria deles que eu vi até hoje em tratamento, que o indivíduo, no momento do tratamento, que a gente abre e dissocia, o superior dele está muito elevado, muito grande e muitas vezes agressivo no comando, porque o superior é o do comando, é o da ordem, né? E ali a gente descobre uma personalidade daquele encarnado que está se sobrepondo sobre o encarnado. Ele quer viver o momento do encarnado, então ele comanda o encarnado. Então esse superior ele está modificado, geralmente ele vem, às vezes, da forma como ele era na vida que ele quer ficar. E aí esse a gente trata daquele modo que eu falei, a gente tenta acalmar com azul, diminui, se não consegue vai para tratamento e coloca-se o molde no lugar. Mas não deixa de ser uma personalidade daquele encarnado. Os senhores devem se recordar da aula em que foi falado sobre as auto-obsessões. Esse seria um exemplo. Sim, um desdobramento anímico também. Mas o animismo... As personalidades múltiplas e as subpersonalidades não são simples autômatos, robozinho, né? Ou formas de pensamentos. Tem poder de decisão, autonomia de ação, conhecimentos diversos e força mental bem ou mal desenvolvida. Geralmente, agem de forma oculta e com um grau de periculosidade variado. Em muitos casos, quando negativas, subjugam a vontade da pessoa afetada.
acessadas quando negativas ameaçam-nos e até nos atingem com seus recursos psíquicos, agressividade, conhecimentos de hipnose ou ainda com técnicas de manipulação de energia, quando interferimos em suas ações. Nem sempre um doutrinador com pouco preparo consegue influenciá-las, dominá-las, neutralizá-las ou reintegrá-las. Essa palavra doutrinador, ela era mais usada, é usada ainda, mas em casas mais ortodoxas, por assim dizer, porque doutrinar é uma palavra muito forte, tá? Pelo menos na minha ótica, doutrinar, pô, sou doutrinador, vou te pôr no seu lugar, cara, menos. O que o trabalho pede é amor, o que mais se pede é doação. E se eu estou doando, se eu quero ajudar, a palavra doutrinador não cabe, não encaixa, ok? Só coloquei aqui porque estava no texto, não sei. Devido a isso, aqueles que se candidatam a esse trabalho precisam estar preparados para reconhecê-las e enfrentá-las com eficiência e precisão. São todas as técnicas que vêm sendo passadas aos senhores. Esse é o último slide, só para que os senhores tenham uma noção de como a coisa funciona. Na primeira forma, corpos e níveis desdobrados comunicam através de diversos médiuns. Um único ser, um único corpo espiritual, comunicando com vários médiuns. São várias personalidades em comunicação. Os corpos e os níveis desdobrados comunicam através da psicofonia por intermédio de vários médiuns. Desculpa disso. O médium emancipa-se e vai atrás dos corpos e níveis desdobrados. Desdobramento dos níveis de consciência. O perispírito do médium vai conversar com os corpos e os níveis do perispírito do paciente encarnado para encontrar a causa do problema. Isso é basicamente um trabalho nosso. Nós, por vezes, em alguns casos, é permitido também a incorporação. Olha que interessante. Isso é raro, mas é possível. A incorporação da pessoa que está sendo tratada, o encarnado. Da mesma forma que nós desdobramos o corpo, os corpos, nós pegamos uma parte e levamos para tratamento. Em alguns casos, é possível proceder-se à incorporação para que se converse, porque uma vez emancipado do corpo, o espírito ele tem condições de passar com maior clareza determinadas situações. Isso é raro, eu nunca vi acontecer desde que eu estou aqui, mas eu sei que é possível, tá? Da mesma forma, é possível proceder à incorporação de uma subpersonalidade quando existe a necessidade daquele diálogo. Porque na grande maioria das vezes nos nossos trabalhos, basta o choque anímico, basta um breve contato com o médium para que a entidade perceba a sua situação e a energia que ela vai estar tendo contato auxilie no seu tratamento. Via de regra, não ocorre incorporação. Não é necessária a incorporação. Ela pode acontecer, mas ela não é necessária. Deixo isso claro para os senhores, tá? É importante que se tenha esse controle. Bom, pessoal, basicamente é isso. Eu sei que é muita informação para ser passada assim de sopetão. A gente tem 10 minutinhos. Eu acredito que existam dúvidas. Eu sei que é difícil, o pessoal tem horário. A gente está aí para tentar, na medida do possível, saná-las. Considerando que semana que vem já é aula prática. Se alguém quiser fazer alguma pergunta de interesse coletivo ou individual,